Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde, começando aqui mais uma entrevista. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui que já estão aguardando a presença do Henrique Fontana, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Tenho a honra de conversar com o Henrique Fontana, já está aqui com a gente e a gente vai falar sobre vários assuntos. Vamos falar sobre os bastidores políticos aí de Brasília, querido Henrique. Vamos falar sobre a PEC das diretas, mas eu queria começar saudando e agradecendo imensamente a sua presença aqui no canal do Conde, numa transmissão que depois será retransmitida também pela TV 247, mas queria começar falando com você sobre a carta do Papa ao Lula, que repercutiu muito, hoje está nos trending topics do Twitter, enfim, queria que você contasse para a gente como você recebeu essa notícia e como ela está repercutindo aí em Brasília. Henrique Fontana, muito obrigado, saudações. Saudações, Gustavo. Fico muito feliz também de estar contigo, com todos os internautas, né, que acompanham o canal do Conde, né, e poder bater esse papo sobre a política de maneira assim mais aprofundada, né, que é uma coisa muito boa quando a gente tem esses espaços que muitas pessoas estão construindo dentro da rede social. Ela tem os seus problemas, a nossa rede, como eu digo, mas ela tem uma enorme potencialidade, né? Eu jamais poderia bater um papo como esse, que eu vou estar conversando contigo e com os internautas que também quiserem mandar suas perguntas, por uma grande rede de televisão. Ali eu tenho que mirar, como diz, rede de televisão, a gente diz brincando na política, Gustavo, que é como bater pênalti. Tu tem ali 30 segundos para acertar a frase onde tu queira levar o teu recado, né? Essa carta do Papa é fantástica, assim, o sentimento, primeiro, é um sentimento de conforto, né? De ver uma pessoa, assim, que é uma liderança, seguramente está entre os maiores líderes globais, se não é o maior, porque o Papa é muito ouvido, escutado pelo que ele representa. Este Papa atual tem se mostrado, assim, uma pessoa com uma sensibilidade social, uma leitura muito acurada, né, do que está acontecendo no mundo. Por exemplo, eu li trechos, né, de um dos documentos, né, que o Vaticano produziu sobre a questão ambiental, por exemplo, né, que é algo muito bem imposto. Então, ler o Papa, né, colocar numa carta dirigida ao Lula, né, de que o Lula, e nos dizeres do Papa, né, com a linguagem dele, ali está dito que, obviamente, ele é daqueles que, como eu, tu e milhões de brasileiros, entendemos que o presidente Lula está preso injustamente, como preso político. É algo muito gostoso, essa é a palavra, é muito bom, né, alvissareiro, né, algo que mostra que a força daquela ideia do pensamento único, de tentar criminalizar a esquerda, o PT e o Lula como símbolo maior, e a Dilma também. E outro dia eu li um texto muito legal teu, que eu não sei onde é que dia tu postou ele, mas caiu na minha mão, um texto assim reconhecendo o papel e a liderança da presidenta Dilma, mas como hoje o papo aqui é o Lula e a carta foi para o Lula, eu estou muito feliz e renova, né, o meu sentimento de que a liberdade do Lula virá logo ali. Perfeitamente, Henrique Fontana. Eu queria, a sensação que a gente percebe nas redes, enfim, conversando com as pessoas, é de que realmente aquele enunciado, né, o lado certo da história, né, o Papa está solidário ao Lula, né, é muito interessante, realmente, uma carta com muito afeto, e é o que a gente percebe nesse campo que se opõe a um governo que realmente só emite sinais negativos com relação à soberania do povo brasileiro. Henrique Fontana, deixa eu apresentar você, né, para os nossos aqui, para os nossos internautas, né, falar um pouquinho da sua formação. Quer dizer, você é médico, né, formado também em administração, foi vereador em 92, em Porto Alegre, deputado federal pela primeira vez em 98, que já são, na verdade, mais de 20 anos, né, 21 anos, sexto mandato, né? Henrique Fontana é um dos mais longevos aí deputados federais. Ele, enfim, participou como oposição a todo o governo Fernando Henrique Cardoso, foi destacado também nesse momento. Quando o Lula chegou ao poder, foi reeleito. Enfim, tem várias informações aqui. Eu acompanhei muito
o seu destaque na Câmara, Henrique Fontana. Agora, eu tenho de dizer o seguinte, depois desse encontro de Porto Alegre, estar do seu lado ali, participar de uma mesa com você, eu percebi uma força, assim, quer dizer, muito grande na sua leitura de conjuntura política, e por isso que eu quis imediatamente bater um papo com você, e você mostrar, quer dizer, esse lado tão agudo de observação para os nossos internautas, para os nossos assinantes e membros aqui do canal do Conde. E eu queria começar perguntando para você, querendo que você traga justamente a PEC das diretas, que eu acho que é um projeto que você redigiu, acho que em colaboração com outros deputados. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é esse projeto aí. Essa PEC das diretas, Gustavo, e todos vocês que estão conosco, eu, vamos dizer assim, mergulhei mais nesta reflexão quando a gente enfrentou aquele duro momento do golpe contra o nosso projeto, que estava ali naquele momento representado na presidenta Dilma, né? Aí eu ficava me dando conta daquilo, olha, veja a conspiração que o Temer está fazendo, né, com todo aquele jogo, o Aécio, o PSDB, desencadeou aquele processo absolutamente, né, inaceitável de não respeitar o resultado eleitoral e encontrou, evidente, alguns dizem, é verdade, nós cometemos o erro de ter aberto um espaço como abrimos para o PMDB e todo o processo de traição do PMDB. Mas o que importa é que ali aconteceu aquilo e a gente percebia, né, o Temer por dentro do governo fazendo aquela traição, e eu naquela época já me dei conta de que se o vice não fosse premiado, né, com o cargo para o qual ele não tinha votos para chegar, os processos de impeachment fraudulento seriam e serão muito mais difíceis. Então, um pouco a PEC, a redação dela diz o seguinte: sempre que houver o afastamento definitivo de um presidente da República, de um governador ou de um prefeito, ou seja, dos cargos executivos eleitos pelo voto majoritário das pessoas, sempre que houver um afastamento definitivo, pode ser por impeachment, pode ser por renúncia, pode ser por morte, infelizmente, né, eventualmente, do presidente ou do governador eleito, sempre a substituição vai se dar 90 dias depois por uma eleição direta, ou seja, o poder volta para o voto popular, que é o de onde se origina todo o poder que nós exercemos na democracia representativa, artigo 1º da nossa Constituição, né? Todo o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Então, esta PEC leva ao limite esse artigo 1º, porque ela diz o seguinte, olha, não tramem nenhuma conspiração, pode ser lá o vice-prefeito de uma cidade que está tramando com uma maioria de vereadores, porque esse tipo de golpe foi se tornando comum no país. Não aconteceu só com a Dilma, acontece também em estados, em municípios. Então, ao invés, por exemplo, lá dos 50 mil votos de uma população do município que elegeram o prefeito X, às vezes o vice-prefeito vai lá negociar com vereadores da oposição, forma maioria e com 6 pessoas pode decidir caçar o voto de 50 mil pessoas. É um convite à conspiração, né? E isso, por isso que eu até brinco, a turma, a direita reagiu contra a PEC, não entendi também por quê, às vezes nem entenderam, talvez, direito, mas alguns diziam, essa PEC é anti-Mourão. Aí outros começaram, esta PEC é anti-Bolsonaro. Tu vê que nem nisso eles se entendem, dentro desse governo confuso deles, mas que, infelizmente, causa muito prejuízo para nós. Agora, de fato, a PEC é anticonspiração e pró-voto direto. Essa é a ideia da PEC. Perfeitamente. Querido Henrique Fontana, daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leituras aqui dos nossos internautas que estão comentando e curtindo muito a entrevista já aqui no nosso comecinho, no chat, no canal do Conde no YouTube. E eu queria trazer a seguinte percepção para você. O Brasil é realmente, acho que o país que mais teve vice exercendo o cargo máximo da nação. É impressionante. Eu acho que até aquele personagem antigo do Jô Soares, que vice não significava nada, não sei se você lembra disso, era um personagem interessante. Acho que era quase que uma resposta contrária a essa percepção de que o vice no Brasil acaba chegando ao poder por força de um sistema estabelecido. E por isso que eu acho que essa PEC das diretas, ela se configura para mim como um dispositivo antigolpe.
né? E eu queria que você dissesse para a gente agora da aceitação, quer dizer, as pessoas não entenderam muito bem, tem gente que diz que é anti-Mourão e tudo mais, depois a gente vai entrar nessa discussão sobre Bolsonaro e Mourão, mas eu queria que você relatasse aqui para a gente se você está conseguindo explicar isso para Brasília, para todos os seus colegas deputados, quer dizer, da origem, da importância desse dispositivo. Bom, quando a gente apresentou a PEC, que eu terminei de coletar as assinaturas, o mínimo de assinaturas para apresentar uma PEC são 171, né? Que é 1/3 do parlamento. Nós chegamos ali a 200 e poucas, poderia ter chegado a mais. Agora, o que eu percebo, né? Na sociedade, a PEC tem maioria sólida. Quando eu explico, em entrevistas como agora, em outros lugares, a ampla maioria apoia, porque, por exemplo, pegue o caso agora do conflito do Rio, me disseram, eu não conheço nada do detalhe, do Crivella, do que está sendo ali julgado, mas tem gente que diz que já tem vereadores manobrando para só concluir o processo de eventual impeachment do Crivella no início do ano que vem, porque na Constituição do Rio de Janeiro, da cidade, diz que se for no último ano, não tem nova eleição, e aí o presidente da Câmara assumiria a prefeitura, né? Então, um tipo de golpe, como falaste, antigolpe, é um ótimo nome para a PEC. Então, do que vai depender para ela ser aprovada? Porque agora aqui, lógico, tem gente que reagiu, o pessoal percebeu, não. A turma, por exemplo, que quer ficar com o Mourão no banco de reservas, se o governo Bolsonaro derreter definitivamente, opa, Fontana, essa tua PEC aí não serve. Porque eles estão olhando... que você empareda também a oposição, né? Coloca saia justa ali também. Você, né? O Henrique Fontana não é fácil, hein, querido? Porque, por exemplo, né, Gustavo, como eu disse outro dia até, eu não falei com ele pessoalmente, mas se o Eduardo Bolsonaro fizesse uma leitura correta, ele vai dizer, olha, se tem alguma tentativa de conspiração dentro do governo, eu devo apoiar essa PEC, porque essa PEC elimina a conspiração contra o próprio Bolsonaro, porque, de fato, o que eu quero? Nós não podemos viver num país de golpes. Nós temos que viver num país onde sempre o voto popular define os governantes. Então, se desandou um governo pelo motivo... Eu não estou na linha, depois nós vamos falar um pouco mais, eu tenho dito isso, eu não acredito que o governo Bolsonaro vai dar certo. Infelizmente, vai causar um prejuízo enorme para o país. Mas para, de fato, como alguns já falam, não, vamos puxar a palavra fora Bolsonaro. Eu não sou a favor de puxar a palavra fora Bolsonaro. Porque se houver um motivo que ele, de fato, cometa um crime de responsabilidade, é óbvio que eu não anulo a possibilidade de, eventualmente, analisar um dele. Mas só se houvesse uma prova muito constituída, muito forte, né, um evento realmente que fosse um crime de responsabilidade, claro, jamais manipular uma situação política. O governo está em crise. Sabe aquela teoria que a direita usou para tentar tirar a Dilma, que era a teoria deles, era a narrativa? Não. O problema é que a economia está assim, está assado, e a economia estava assim, estava assado, porque nós estávamos enfrentando uma crise internacional forte e enfrentando a crise do quanto pior, melhor aqui dentro do Congresso, conduzida pelo Eduardo Cunha. Agora, o que aconteceu com o Brasil depois que tiraram a Dilma? A economia só piorou. Então, eu volto para a questão da PEC. O povo brasileiro vai ter que fazer uma leitura do que é um governo de extrema-direita. Porque eu espero que a gente saia deste governo com uma cultura política de aprendizado no Brasil, porque teve pessoas que foram induzidas a erro e que estão voltando para um posicionamento de razoabilidade, percebendo que não devem continuar apoiando o bolsonarismo, porque isso é ruim para a vida delas, né? Agora, eu não posso, por isso, o cara se enganou, tal, agora tem uma maioria na pesquisa que diz que não quer o Bolsonaro. Vou lá e vou tirar o Bolsonaro. Não, né? Só se tiver motivo real, né? Perfeitamente. Henrique Fontana, me parece, quer dizer, é um projeto, é uma PEC que quer combater a cultura do golpe no Brasil, que o Brasil é um país de cultura de golpe. E é curioso que todos os vices, eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Quando você tem candidatos de esquerda, o vice é mais moderado e tendendo para uma certa centro-direita, né? Como foi o caso do Temer com a Dilma e o caso do vice do Lula, o Zé Alencar. Só que o Zé Alencar é outro nível. Aliás, o Lula dizia muito bem, um empresário nacionalista que tinha caráter, não era como o Temer, né? Jamais aceitou,
porque tentaram, em 2005, também usar o Zé Alencar para iniciar a conspiração contra o Lula, na época do chamado mensalão, né? A cultura da conspiração, né? Foram lá falar com o Zé Alencar, né? Foi, com certeza, com certeza. Ele é que deu o truco de, não, eu tenho compromisso com o país, eu me elegi com esta chapa, eu confio no Lula e eu vou seguir sendo vice dele, e exerceu aquela vice com toda a honradez. Henrique Fontana, e eu acho que isso fortalece demais esse projeto. Acho que é uma PEC. Eu me lembro do Dante de Oliveira, parece que, inclusive, porque o nome tem um apelo, né? PEC das diretas. Eu acho que ela é muito soberana, digamos assim, até um apelo discursivo, né? Muito forte. E eu queria te perguntar o seguinte: quer dizer, a história do Brasil com relação à eleição do vice. O Jango não foi assim, né? Antigamente a gente elegia também o vice, né? Você tem uma mudança na compreensão desses entes federativos aqui no Brasil. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. No tempo do Jango a gente elegia separadamente, né? O presidente e o vice. E as pessoas às vezes dizem assim, não, na época do golpe, né? A narrativa dos conservadores que queriam derrubar Dilma porque queriam colocar um outro projeto econômico no país, que é o que está acontecendo, infelizmente, hoje, mas eles diziam assim, não, quem colocou o Temer de vice foram vocês, foi o PT. Né? Então, o PT também era culpado de ter um conspirador na vice. Eu não estou dizendo que não tinha realmente alguma responsabilidade, porque escolheu colocar o Temer, né? Então, isso temos que revisar. Foi um dos grandes erros, provavelmente um dos maiores erros do nosso período de governo, foi ter aberto o espaço que abrimos para o PMDB, inclusive ocupando a vice-presidência, né? Agora, essa coisa de eleger separado, aí as pessoas dizem, mas elegeu. Não, hoje em dia, no sistema político como é o Brasil, quando a pessoa vota, ela boa parte não sabe quem é o vice. O vice não aparece na campanha, não debate, não. E eu também não acho que seja bom um voto separado, né? Porque também tu poderia eleger separadamente um vice. Algumas pessoas até me propuseram, quando eu estava falando sobre a PEC, por que tu não propõe uma PEC para terminar com a função de vice? Alguns propuseram isso. Né? Eu disse, olha, eu acho que não, porque na cultura brasileira o vice tem um papel. O que eu estou deixando claro também nesta PEC das diretas, PEC antigolpe, é uma PEC para definir com clareza o papel do vice. Qual é o papel do vice? Substituir temporariamente o prefeito, o governador ou o presidente, quando esse sai uma semana para um compromisso, uma viagem, ou no caso de um incidente institucional mais grave, que é um impeachment, uma renúncia, coisa, o vice substituiria aqueles 90 dias. Tá? Agora, se o vice é bom de voto, coisa que o Temer não era, porque o Temer nunca teria sido presidente da República se precisasse do voto dos brasileiros, se o vice for bom de voto, e de fato ele está sintonizado, como o Temer dizia, que o Brasil inteiro queria que ele assumisse a presidência, quando ele fez todo aquele cinismo e hipocrisia dele, né? Bom, ele pode também se afastar da vice durante esses 90 dias que ele exerceria o mandato, aí a linha sucessória segue, por exemplo, o presidente do Supremo assumiria o país e ele pode se candidatar. Nós não impedimos que o vice se candidate. Então, se ele tiver o respaldo popular, ele poderia se candidatar. O fato é que é isso como tu disseste, né, Gustavo? Só o voto do povo vai colocar alguém na presidência da República. Não tem atalho. Nem na prefeitura, nem no governo. Por exemplo, Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral foi afastado. O que aconteceria no estado do Rio de Janeiro? Não ia ter um vice que assumisse o governo que as pessoas não é que mal conheciam, mas que não tinham voto para ser o governador. Então, o Sérgio Cabral, no momento que ele foi afastado, nova eleição em 90 dias. Tá? Esse é o jogo. Perfeitamente. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui dos nossos internautas. Acho que a Luciana Fentani está perguntando exatamente o que você acabou de responder aqui, Henrique Fontana. Boa tarde, Conde, boa tarde, deputado. Gostaria de saber qual é o prazo antes das novas eleições. 90 dias, né? Assim, caso algo ocorra no ano em que vão ocorrer novas eleições normais, deixa eu ler aqui outros comentários aqui. Cassação da chapa do Bozo, aqui a Marta Leia está dizendo, né? Politizando aqui um pouco mais o nosso chat. Pessoal falando aqui também da manifestação de amanhã, do 30 de maio, nós vamos falar um pouco disso também. Vamos falar um pouco, Henrique Fontana, sobre
essa aflição, agora já saindo um pouco da PEC das diretas, depois talvez no final a gente retome, para amarrar o nosso papo, aflição que paira sobre a população brasileira, justamente sobre esse aspecto ingovernável do Brasil, mas não porque o Bolsonaro é perseguido, embora seja essa a impressão que ele queira passar para a população, que o Congresso não deixa ele governar, mas porque ele não tem condições de governar. Diante desse impasse concreto, presente, e essa possibilidade justamente de o Mourão poder aparecer numa renúncia ou numa saída do Bolsonaro, ou essa bandeira fora Bolsonaro, quer dizer, se as ruas, de repente, começarem a pedir fora Bolsonaro, como é que seria, como é que vai ser o seu comportamento diante de uma observação concreta dessa? Quer dizer, as pessoas estão querendo que o Bolsonaro saia. Qual que você acha que seria o comportamento do Congresso nesse momento? Nós, de fato, estamos num momento político da história do nosso país que eu considero dos mais graves, né? A gente vive um caos institucional muito pesado, né? Porque a partir do momento... muitas pessoas falaram disso, né? Mas, inclusive, eu faço questão de citar aqui porque é uma fala interessante por ter vindo, né, dele. O Joaquim Barbosa foi uma pessoa que disse isso, ex-ministro supremo, disse, olha, quando tu desrespeita o voto direto para a presidência da República, aí tu entra no Vale Tudo. Né? E foi o que aconteceu com o Brasil. Então, a prisão do presidente Lula para que ele fosse retirado da disputa eleitoral, este caos, né, onde o Supremo se divide 6-5 toda hora, pode se dividir, tem muitos assuntos que seria assim, mas a frequência com que o Supremo está dividido ali ao meio, né, e não atuou, por exemplo, para impedir. Pega o caso do Eduardo Cunha, ele foi preservado até o momento que o golpe se consolidou. E logo depois ele foi afastado e hoje está preso. E esse sim, com provas robustas, né? Então, por que ele foi preservado enquanto ele conduzia a Câmara Federal para aquele fatídico 17 de abril lá, que foi uma das sessões onde parte do povo brasileiro descobriu o que era o despreparo de parte do Congresso, né? Bom, o Bolsonaro, ele não vai conseguir governar o país, porque ele não tem cultura governamental. Uma pessoa de extrema-direita pode governar um país, se ele for escolhido pela maioria, mas por Bolsonaro não é só um problema que eu sou de esquerda e ele é de extrema-direita. O problema é que ele não tem cultura governamental. Ele passou os anos todos dele como deputado aqui, falando mal do PT, falando mal da esquerda, defendendo a ditadura. E abrindo frestas nestas grandes polêmicas, né, onde ele adotava as posturas, ele citava de maneira mais escancarada aquilo que uma parte da direita brasileira pensa e que, por dever de civilidade, não dizia da forma como Bolsonaro dizia. Bom, aí o antipetismo doentio que foi criado e o anti-esquerdismo doentio que foi criado por um conjunto de atores bem poderosos, dentre eles Rede Globo, pessoas, eu estou falando poder econômico, bancos, PIB, reunido, olha, temos que parar esse projeto aí do PT, temos que parar esse projeto da esquerda, porque, nesse sentido, infelizmente, a elite econômica do país, por maioria, sempre eu gosto dessas palavras que mediam, porque eu não gosto do preconceito, né? Eu acabei de falar, o Zé Alencar, um grande empresário e um grande brasileiro, né? Não só porque foi nosso vice, pela sua história, né? Bom, aí essas pessoas conduziram Vale Tudo. Sentiram que no voto não tinha como ganhar, num dado momento foram... Então, o Bolsonaro, ele vai se inviabilizar progressivamente. Óbvio que a opção desta mesma elite que conduziu o golpe, que teve Temer como presidente da República, o primeiro candidato deles foi o Temer. Depois, na saída do Temer, o plano deles era que fosse o Alckmin, porque o acordo, né, do PMDB com o PSDB era que o bastão era entregue do Temer para o PSDB, e o PMDB continuaria no governo. Né? Bom, aí muita coisa deu errado aqui, porque uma coisa que a esquerda, os democratas, as pessoas que estão lutando pela democracia, têm que carregar essa taça, Gustavo, porque nós não podemos viver só de coisas que estão ruins. Nós temos que compreender que a nossa luta, o teu programa, o canal do Conde, as pessoas que estão conosco, que vão ir para a rua dia 30 agora, que foram magnificamente bem no dia 15, né?
para defender a educação pública, tem vitórias. Uma das vitórias qual é? É que a direita, que organizou o golpe, esta extrema-direita, não conseguiu estabilizar um projeto de poder ao longo desses 4 anos. E não vai conseguir de novo, porque agora ela tem que suportar o Bolsonaro. Aqueles que achavam a tese era o seguinte: nós botamos o Paulo Guedes, nós botamos não sei quem, o Moro, tal, isso, aquilo, e nós controlamos o Bolsonaro. Não vamos controlar coisa nenhuma, né? Até porque também o Paulo Guedes é um fundamentalista, depois talvez a gente fale um pouco de economia, e ele está levando o Brasil para o precipício na economia também. Não é só o presidente que está levando o Brasil para o precipício. Se ele se inviabilizar no governo, primeiro eu quero, vamos dizer assim, que eu vou defender, né, que isto fique muito claro para o povo brasileiro. A direita e a centro-direita têm que ajustar estas contas mais à luz do dia. Não podem fazer um acordo de bastidor de novo para rapar a banca e tirar o poder da mão do povo brasileiro. Então, a questão de que as coisas se explicitem no cenário da política, ela é muito importante, porque não é todo brasileiro que tem condição, que eu, Gustavo, e a maioria dos internautas que estão conosco tem. Tem muito brasileiro que passa ralando o dia inteiro, acorda às 5 da manhã, chega em casa 9, 10 da noite e não consegue ter o nível de informação que nós temos. Não teve a oportunidade educacional que nós tivemos, que, aliás, é uma das coisas que vinha revolucionando o Brasil, né, no nosso período de governo. Então, nós precisamos, para criar uma cultura política mais sólida, para quando a esquerda voltar para o poder, nós não podemos ter pressa. Óbvio que se aparecer amanhã que o filho do Bolsonaro está envolvido com o assassinato da Marielle, que o Bolsonaro comprovadamente recebeu tantos milhões da milícia, etc., coisas que têm indícios muito fortes, né? E que fique absolutamente cabal, e que, tipo assim, 80% dos brasileiros dizem, olha, é hora de fazer, porque o impeachment ele tem isso. Tem que ter crime de responsabilidade e tem que ter legitimidade política como dono do voto, que é o povo. Por que a direita jogou o Brasil nesse abismo, nesse caos institucional? Porque ela fez um impeachment fraudulento, sem crime, e com o Brasil dividido ao meio. Era o tempo todo, dava ali 52 apoiava, 48 não apoiava, daqui a pouco virava, com toda a máquina de propaganda, a força do projeto, né, transformador que nós íamos implementando com o Lula e com a Dilma, mantinha a credibilidade do nosso governo. E aí foi esse caos. Então, e outra coisa, o Mourão é de extrema direita como o Bolsonaro. Então, essa coisa do Mourão civilizado... Essa história aqui, eu queria justamente perguntar para você, porque o Mourão aparece como alguém que conversa, que dialoga, que faz interlocução, né? Que conversa com a esquerda, que vai para os Estados Unidos e conversa com a esquerda americana, e que tem uma pauta própria, que se apresenta, porque parece que ele tem até uma equipe que orienta ao comportamento que ele deve exercer e tudo mais, e ele vai fazendo sombra para o Bolsonaro e tudo mais. Quer dizer, isso aí você entende como uma armadilha também, até para a própria esquerda. Com certeza, né? Porque nós temos que compreender que a nossa oposição é ao projeto que o Bolsonaro e o Mourão estão implantando no país. Porque eu estou preocupado com a soberania do Brasil. Quero cumprimentar o ministro Fachin, que eu critico quando acho que devo criticar. Quero cumprimentar a decisão do ministro Fachin de exigir a aprovação legislativa para vender o patrimônio público das estatais. Ela é muito importante. Aliás, o Lewandowski também já teve esta posição. Vamos ver, parece que está marcado para amanhã, né, no Supremo, esse julgamento. É algo muito importante para o Brasil. Então, por exemplo, o Mourão não tem diferença nenhuma do Bolsonaro. O ministro da Economia dos dois é o mesmo. É o Paulo Guedes, aquele que foi lá nos Estados Unidos dizer que quer fazer uma fusão do Bank of America com o Banco do Brasil. Pô, brincadeira, né, gente? É um negócio assim... Muita gente fala, Henrique, muita gente fala que o fato de o Mourão ter um pouco mais até de proficiência política, que é uma coisa que a gente não sente no Bolsonaro, quer dizer, tudo desarticulado. PSL é um partido, enfim, nem sei se dá para chamar de partido político. Eles estão ali num processo de canibalismo, pelo menos a percepção que a gente tem daqui. Não sei se você também percebe isso daí, né? Você está dentro de todo esse processo político aí em Brasília. Mas o Bolsonaro, por exemplo,
ele aniquila qualquer possibilidade de negociação com qualquer segmento da sociedade brasileira, até porque ele não tem os enunciados, quer dizer, os tweets dele, né, que são por onde ele mais se manifesta, eles causam uma confusão na cena da própria linguagem. E o Mourão, estabelecido como alguém que pudesse travar algum tipo de interlocução, poderia restaurar algum tipo de institucionalidade no Brasil. Mas eu quero fazer outra pergunta para você. A pergunta é o seguinte: às vezes eu tenho a impressão, Fontana, que a esquerda ela respeita demais as instituições. Eu acho que assim deveria ser em tempos de pressão e temperatura normais. Agora, o Brasil não funciona muito bem assim. A luta política é fratricida. Eu queria que você comentasse isso, quer dizer, a esquerda é sempre muito responsável, né? Não quer destruir a instituição, quer respeitar, mas foi tomando uma porção de rasteira, por exemplo, do próprio STF. Como é que você colocaria esse debate para o nosso público aqui que está assistindo você? Eu acho muito interessante essa reflexão que tu propõe para nós, né? Eu não tenho, assim, uma palavra acabada, eu tendo a concordar, né, parcialmente com a tua preocupação, porque eu acho que em alguns momentos nós passamos do ponto, realmente, nós, esquerda, neste respeito à institucionalidade, né? Por exemplo, eu tinha uma visão, quando começou aquele papo de impeachment, que nós tínhamos que ter entrado naquela comissão, literalmente denunciando. Aqui é um jogo de carta marcada, vocês estão preparando um golpe, mas era, para bem da verdade, tem que se dizer, a política tem isso de fascinante, né? Depois que o cenário passou, é mais fácil analisar. Na época... Falar depois é fácil, né, Fontana? O engenheiro da obra feita, mas eu, por exemplo, tinha essa inclinação de, olha, não tem mais, eles entraram, eles só vão conter o golpe se houver uma resistência popular e social muito grande. Aqui dentro não há chance, aqui dentro só desvia aí 20 ou 30 votos, se o deputado X, que depende do voto lá no estado tal, onde nós somos fortes, perceber que ele votando esse impeachment, ele perde a próxima eleição. Era só esse o jogo. Então nós tínhamos que ter entrado muito mais de sola ali. Mas um grupo considerável de pessoas, que não cabe aqui citar os nomes, achavam que não, olha, nós temos como segurar, nós vamos conseguir os 171 votos, e lá fomos, né? E o Supremo também. Então, respondendo um pouco ao teu pedido de reflexão, acho que sim, sem, né, extrapolar para o outro extremo, mas a gente tem que começar a confrontar um pouco mais as instituições no sentido e nos momentos em que ela vai armando o uso institucional para justificar algo que não é institucional, republicano e democrático. Então, percebendo isso em cada momento, por exemplo, uma coisa que eu digo, vamos dizer assim, não, né, sem falsas modéstias, quando eu era líder do nosso governo, quando nós tentamos derrotar, líder do governo da Dilma, quando nós tentamos derrotar o Eduardo Cunha. E aqui outro elogio para a presidenta Dilma, né? Porque alguns diziam, não, olha, o cara está com a eleição na mão da presidência, da Câmara, tem que negociar com ele para tentar viabilizar o governo. E ela, depois de muitas tensões, etc., tomou a decisão, não temos como negociar com ele, precisamos tentar eleger, com a força do governo também, um outro presidente. E tentamos. Quem era o candidato do governo naquele momento mesmo? Hã? Quem era o candidato do governo? Era o Arlindo Quinalha. Arlindo Quinalha. É isso. Bom, e aí nós perdemos a eleição, que era muito difícil mesmo ganhar. Porque faz parte da democracia também, né? Tinha muita gente na gaveta. Bom, por exemplo, naquele momento, o que eu percebi falando das instituições? Digo, olha, no dia seguinte da eleição do Eduardo Cunha, eu liguei, né, não falei diretamente com a presidenta, falei com o Pepe, à época que era o ministro, olha, eu pode dizer para a presidenta escolher outro líder do governo. Estou saindo da liderança do governo, eu fui para o confronto com ele, eu sei que a presidenta vai ter que tentar agora, o cara ganhou a presidência, não sou eu mais o líder, o perfil para ser o líder do governo, porque eu vou fazer oposição frontal ao Eduardo Cunha. E assim fiz. Inclusive, na época, tem uma brincadeira que a minha esposa dizia, Henrique, tu tá indo forte demais, que as pessoas, é bom as pessoas ouvirem que a gente é de carne e osso, o político também, o líder, né?
quer dizer, os temores, né, Fontana, sem querer te interromper, já te interrompendo, quer dizer, não tinha a menor condição de travar nenhum tipo de diálogo com o Eduardo Cunha, no seu caso. Não tinha, nenhum. Ele me odiava. Se tu dissesse para ele, Conde, assim, olha, escolha os 5 caras que tu mais odeia dentro desse parlamento, seguramente eu estaria no grid dos 5 aí, né? E ele sabe, por exemplo, o quanto eu trabalhei para que nós tivéssemos candidato próprio com a Arlinda, etc. Bom, então, eu fui para aquela oposição a ele, né? E não respeitei a institucionalidade que ele manipulava aqui. Então, às vezes, quando eu tinha que gritar no plenário, às vezes a pessoa, Fontana, calma, cuidado lá, né? Bom, mas só que o cara atropelava regimento, votava 2 vezes a mesma coisa, quando perdia uma votação, tivemos no dia seguinte, ele refazia a votação, era uma loucura, né? Bom, então é isso, né? Falando um pouco do que tu Aí colocaste. quem foi seu líder? Desculpa, Fontana, quem que foi seu líder da Dilma, mesmo que eu não me lembro? Na época, quem assumiu foi o Zé Guimarães. Zé Guimarães. José Guimarães, né? José Guimarães. Isso, aí ele assumiu e houve todo aquele processo, né, que a gente enfrentou. Depois eu fui para a comissão do impeachment, e te dizer uma coisa, você estava falando da bancada do PSL, ó, do meu assunto não é analisar os outros partidos, mas é uma análise só política que eu faço, que esse é um programa para isso, né, porque essa conversa que a gente está. Eu sempre digo que os 2 maiores problemas da política brasileira é, número 1, o abuso do poder econômico, que eu sempre fui um defensor do financiamento público exclusivo de campanha. Hoje até, vamos dizer assim, alterei a posição, acho que é razoável tu ter uma pequena parcela de contribuições de pessoas físicas com limite de valor, isso dá um tempero, né? Não há problema nenhum na minha visão, né? Mas o problema número 2 da política brasileira chama-se personalismo. E a bancada do PSL é uma espécie de, vamos dizer assim, a situação limite de personalismos que se encontraram, por acaso, dentro de uma onda bolsonarista que se criou por conta das condições políticas, né, que nós sabemos, antipetismo doentio, anti-esquerda, preconceito, fake news, guerra nas redes sociais, disparo de WhatsApp, facada, né, do Adélio, tudo isso aí foi dando uma química, interesses internacionais, pré-sal brasileiro, porque se nós não tivéssemos pré-sal, não teria havido o apoio, né, externo que houve para o golpe, que não queria. É bom que se diga até, e eu disse isso lá no sábado, a gente estava junto no Encontro 247, é óbvio que a direita não queria o Bolsonaro, em princípio. Ela tentou, Dória, Luciano Huck, Alckmin... Fizeram todos os testes possíveis, né? Todos foram caindo, e aí, em um determinado momento, ela se deu conta, olha, se nós continuar criticando o Bolsonaro, mostrando quem de fato ele é, que num dado momento até a Globo estava tentando mostrar quem era o Bolsonaro. Tu lembra dessa fase, né? Ela fazia matéria sobre a Val do Açaí, que era assessora do Bolsonaro, que depois era tesoureira do PSL, agora, fazia coisas que mostravam esse lado, né, do Bolsonaro. E aí, num dado momento, eles fecharam um acordo, e a política é assim, as pessoas têm que compreender isso, e aí o Bolsonaro passou a ser blindado, porque como eles não conseguiam tirar o Bolsonaro do segundo turno, como eles descobriram que a força da esquerda, do PT, do lulismo, com aliados, do PSB, ia garantir a outra vaga, que era do Haddad, eles disseram, olha, não tem tu, vai tu mesmo. Henrique Fontana. Deixa eu só fazer aqui uma participação dos nossos internautas, e eu quero voltar a esse ponto com você, né? Marta Leia Freitas Castros Carvalho, falando aqui, estudantes e desempregados na rua, dia 30M, contra os cortes na educação, reforma da Previdência. Elizabeth Galvão, galera, vamos chamar aos desempregados para os atos, é muito importante. Todo mundo no clima do dia de amanhã, aqui no chat do canal do Conde, querido Henrique Fontana. Josi Negreiros dizendo, a abertura para o PMDB foi um erro inevitável. Era o maior partido naquele momento, elegeu o maior número de deputados, governadores e prefeitos. Precisávamos contar com a força deles para governar. Deixa eu ver mais alguma coisa. Com esse nosso internauta aí, o erro inevitável, na verdade, o erro foi ter colocado o Temer de vice. Eventualmente, buscar votos no PMDB, participar de um ministério, podia ser necessário, mas não colocar o Temer de vice. Porque nomear vice e ministro do Supremo é uma nomeação muito estratégica.
É Né? muito estratégico. Mas quando o Lula respondeu a isso, se eu não me engano, ele disse que o Temer, acho que outras lideranças do PT, né? O Temer não foi escolhido pela presidenta Dilma e nem pelo PT, foi imposto pelo PMDB, né? Agora, coube o PT aceitar ou não o Temer, né? O Temer estava muito bem comportado no primeiro mandato, né, Fontana? Tava no segundo é que a minha leitura histórica, que os livros de história ainda vão mostrar melhor no Brasil, que ele já concorreu no segundo mandato com a ideia do golpe. Tipo assim, se o Aécio ganhasse, o PMDB ia para o governo do Aécio. E se a Dilma ganhasse, como nós todos ganhamos juntos, né, aí ele fazia o serviço da desestabilização por dentro. Né? E por isso também a força que o Eduardo Cunha tinha para ser presidente da Câmara, porque ele tinha todos os votos da direita que viam nele um canal para desestabilizar o governo Dilma, mais os votos de um campo mais fisiológico da política, mais os votos que o dinheiro e os grandes negócios, que ele é um grande negociador, como se sabe, né? Até carne ele importou um período, exportou para a África, que nunca ninguém ficou sabendo, de repente o homem apareceu com aquela entrevista. Tu vê como a política tem uns negócios patéticos, né? Quer dizer, o cara conseguiu montar uma versão, né? Ele precisou, é bem verdade, de quase 2 semanas, com uns 10 advogados na volta, até fechar uma versão que ele ia contar, né? Mas tudo isso é muito triste para o Brasil, mas a gente vai virar essa página da história. Isso já é história, né? De uma certa maneira já está quase. Quem é de Porto Alegre lá, Gustavo, ou da região metropolitana, nossos pontos de encontro vão ser especialmente dois: na Faculdade de Educação, ali no campus central da URGS, e na Esquina Democrática, né? A partir ali das 4, 5 da tarde, vai tendo um esquenta para as grandes caminhadas do dia 30. Eu vou estar lá. Tradicional. Deixa eu aproveitar e perguntar para você, já que você falou da esquina democrática, né? Esquina democracia, como é que é? Esquina democrática, né? Esquina Democrática. É, Cruzamento Olhos com a Rua da Praia. é isso mesmo. O Rio Grande do Sul sempre foi reduto da esquerda na primeira eleição do Lula, nas primeiras votações, né? Em 89, acho que o Lula, não sei se o Lula venceu lá, mas se não me engano, sim. Nós tivemos aí 4 mandatos consecutivos na Prefeitura de Porto Alegre. Você participou como vereador, como secretário. O que aconteceu para essa. Quer dizer, o Rio Grande do Sul é uma espécie de coração do Brasil político também, né? A história brasileira, uma região que é conflagrada, né, geopoliticamente, e agora ela se tornou mais conservadora. Que movimento é esse? Você pode explicar para a gente, do Rio Grande do Sul? Eu acho que foi, obviamente, como todo movimento desse tipo, ele é multifatorial, né? Quer dizer, as simplificações nunca são boas, né? Mas teve uma série de pautas dessas que são chamadas as pautas de costumes, vamos dizer assim, tipo a questão do armamento, por exemplo, né? O Rio Grande do Sul se polarizou muito em torno disso. E nós temos a nossa posição, entendemos que, inclusive, todos os estudos, etc., indicam que quando distribuição de maior segurança e maior criminalidade. Mas esse foi um ponto que fortaleceu um avanço da direita no Rio Grande do Sul. Né? Outros pontos, assim, uma polarização maior em torno do agronegócio com a agricultura familiar. Não deveria haver, mas começou a haver uma radicalização, porque é bom que se diga também que o Eduardo Cunha, todo esse processo, o bolsonarismo crescendo, que não é bem o que eles queriam, ele foi alimentando pautas, né? Por exemplo, a maioridade penal, né? O Eduardo Cunha pautava coisas que ele, inclusive, sabia que não iam evoluir, mas ele pautava com o intuito de gerar aquela polarização no plenário, na sociedade, em benefício das posições dele. Obviamente, deve estar incluído aí alguns erros que nós cometemos, mas nós tivemos 2 grandes governadores, né? Quer dizer, o Olívio e o Tarso, aliás, são 2 pessoas que andam de cabeça erguida por todas as ruas e cidades do Rio Grande, são recebidos com carinho, aplaudidos, então mostra que são políticos dignos e que conduziram governos que valeu a pena. Né? O que a gente quer agora, vamos pensar no futuro, né, Gustavo? A gente está pensando que nós estamos trabalhando para construir uma grande unidade deste campo popular, da centro-esquerda, para tentar voltar a ganhar a Prefeitura de Porto Alegre. Perfeitamente. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui dos nossos internautas.
Deixa eu ver, tem uma. Ó, o povo, Juliana Tomás dizendo aqui, Fontana, o povo apoia a PEC das diretas. A PEC das diretas, Fontana, tem um apelo popular muito forte, hein? Isso é uma coisa que pode incendiar o país até. É muito interessante a PEC das diretas. Marisete Abraço, dizendo, Juliana Tomás. valeu. A Marisete Souza dizendo, o governo tem de ter instabilidade governamental, eles que se trucidem. Está dizendo aqui do governo Bolsonaro que está no momento de instabilidade também. Thales Alexandre, dia 30 de maio, 14 de junho, todos nas ruas contra os cortes na educação, reforma da Previdência, venda de estatais. Vamos derrubar esse governo fascista, entreguista, etc, etc. Novas eleições diretas e livres. É um cenário um pouco ainda incerto e é justamente a aflição que nós comentamos há pouco tempo atrás, de como lidar com esse fracasso retumbante do Bolsonaro e o que colocar no lugar. Quer dizer, vai agonizar até 2022? É algo que permeia o imaginário político do brasileiro nesse momento. Uma coisa que a gente tem que pegar, Gustavo, daí, é que este derretimento do Bolsonaro, que não é tão forte ainda quanto nós gostaríamos, mas já é forte, ele talvez nos permita, e vamos primeiro pensar nisso, não pensar quando vai chegar a nova eleição, mas vamos pensar que a gente pode preservar diversas políticas, que a fragilização do governo Bolsonaro pode nos garantir que a gente evite a aprovação de muitas coisas ruins que ele quer fazer e que a elite que o elegeu quer que ele faça. Por exemplo, eu espero que ele não aprove, pelo menos, eu não quero que ele aprove nada daquela reforma, que é uma anti-reforma da Previdência, né? Porque se fosse uma coisa focada para combater um privilégio, lógico que eu voto a favor, mas aquilo ali é um ataque brutal contra os mais pobres, é um confisco, na verdade, de 4 trilhões e 500 bilhões de reais em 20 anos, e 94% desses 4 trilhões e 500 bilhões sairão do bolso de pessoas que ganham R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000, porque todo esse dinheiro que vai ser economizado, esses 94% que eu estou falando aqui para os nossos internautas, vai ser economizado em cima de aposentadorias do regime geral, do BPC, da aposentadoria rural. E o que são essas coisas? É gente que se aposenta, o BPC é um salário mínimo, a aposentadoria rural é um salário mínimo. Alguém vai me convencer que o que quebra as contas públicas do Brasil é garantir um salário mínimo de aposentadoria para um agricultor com 60 anos e uma agricultora com 55? Ninguém. Isso é uma disputa de renda na sociedade. Como eles não querem cobrar o imposto de quem deveriam, que é, por exemplo, cobrar o imposto sobre lucros e dividendos de quem? Do diretor acionista do banco X, que ganha 500 milhões de dividendos no ano e paga zero de imposto. O Brasil é um dos únicos 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Mas, então, que enfraquecendo o governo Bolsonaro, nós podemos, por exemplo, resistir e derrotar a capitalização. Que a capitalização é a privatização do sistema de previdência. Eu agora vou encerrar o programa contigo daqui uns 5 minutos, eu tenho que te pedir, porque eu estou inscrito para falar e hoje, quem quiser acompanhar depois na TV Câmara, o debate é sobre a capitalização. Tá? Mas não quero tirar o internauta do programa do Gustavo, né? Quer dizer, tem que continuar aí só quando terminar o canal do Conde é que ele pode ir para lá. Mas então, veja o que é, gente. Não tem nada que ver nem com ajuste fiscal. Porque a capitalização, dizendo uma frase, já que eu entrei, né, nessa frase, não posso perder a oportunidade, a capitalização é, em primeiro lugar, abandonar o trabalhador à sua própria sorte para ele sozinho tentar economizar a sua própria previdência. Como é que um desempregado vai economizar a previdência? Como é que alguém que ganha R$1.000 por mês vai conseguir economizar os seus 10 ou 15 anos de período de aposentadoria que ele precisa ter? Porque hoje são 3 fatias que financiam a previdência. É o próprio trabalhador que desconta, é a empresa que tem que pagar uma parte e a sociedade como um todo, solidariamente, paga os impostos da Seguridade Social. E isso é que garante uma política de segurança mínima para todos nós quando ficarmos idosos, né? Que o Brasil, felizmente, não é um país que tem uma pobreza grave nos idosos. E o que tirou o Brasil dessa situação, que ainda tem que melhorar muito, foi exatamente esses sistemas de seguridade de previdência que nós temos. E isso ele quer terminar. Ele diz o seguinte, olha, a partir de amanhã, se aprovasse a proposta dele, seguinte, a sua empresa não vai contribuir mais.
aonde tu trabalha, onde a força de trabalho nossa está tocando a empresa, o empresário está livre. Então, por que os empresários estão aplaudindo essa reforma? Alguns, é bem verdade, têm consciência de que isso vai prejudicar o mercado consumidor e vai prejudicar eles também. Aí ele diz, não vamos mais tirar dinheiro da Seguridade para a Previdência. Só o senhor vai depositar todos os meses e num banco privado, não é mais no INSS. E os bancos privados quebram. E quando um banco privado quebrar, a Previdência do brasileiro vai pelo ralo junto com aquela falência. Então, se o governo enfraquecer, a gente pode, por exemplo, segurar a nossa Previdência, segurar as refinarias da Petrobras. É uma guerra cotidiana aqui, né? Não é isso que você chama de parlamentarismo branco, né? Quer dizer, aí você tem o Congresso conduzindo os caminhos das políticas públicas do país. Agregando isso, eu sei que você tem de ir lá para o debate. Só para finalizar, querido Henrique Fontana, queria que você falasse, quer dizer, dessa perspectiva do segmento mais progressista do legislativo conquistar algumas vitórias. Acho que é uma perspectiva interessante, e o governo continuar enfraquecido. Agora, o Bolsonaro é uma bomba relógio. Ele é um barril de pólvora. Às vezes ele diz alguma coisa e desestabiliza tudo de novo. Eu acho que esse é o grande problema de se ter alguém como o Bolsonaro ali, enfim, presidindo o país, porque ele desorganiza tudo aquilo que você vai organizando como formiguinha, ele vai lá e desorganiza tudo de uma vez com uma frase infeliz. Queria que você finalizasse para a gente, afinal de contas você tem de ir lá. Papo muito gostoso com você, querido Henrique Fontana. A gente precisa fazer mais vezes. Com certeza, Gustavo. Eu também gostei muito do nosso bate-papo. E vamos fazer outras vezes, sim. A Priscila está aqui do meu lado, ela vai combinando contigo quando tu achares por bem da gente fazer. Eu queria terminar, então, chamando um pouco a atenção dessa questão. Duas coisas. Primeiro, esse parlamentarismo branco. É real que ele pode vir? Porque pela incompetência e a incapacidade governamental do Bolsonaro, é lógico que a elite que quer determinadas mudanças a seu favor para concentrar mais renda na sua mão, não é que ela quer salvar o Brasil, como eu digo, né? A turma bota a camiseta verde e amarela, alguns botam ingenuamente, mas eles botam a camiseta verde e amarela para colocar mais dinheiro no bolso. Não é para realmente construir um projeto de nação. Tá? Bom, mas esse parlamentarismo branco é outro perigo. Então, tu veja nós da esquerda, da centro-esquerda, vamos chamar assim, que temos aí talvez 140 deputados, nós estamos entre dois fogos. De um lado, se o bolsonarismo organizasse uma base forte, era um problemão para o Brasil, e de outro lado, se o parlamentarismo branco cresce num acordo com o bolsonarismo, também eles podem votar todos esses temas negativos para quem tem a nossa visão de Brasil, que precisamos preservar um projeto de soberania nacional, precisamos manter distribuição de renda, que essa é a diferença. O outro dia o cara, esse troço de esquerda, direita, não existe. Só um pouquinho, meu amigo. Isso aí está mais vivo do que nunca. Né? Porque sempre vai existir a lógica daqueles que querem uma distribuição de renda maior, de oportunidades e tal. Por fim, né, a Priscila está me dizendo que tem uma votação nominal, mas como nós estamos obstruindo, eu não preciso descer lá com tanta rapidez, porque eles estão tentando votar, por exemplo, agora. Tu veja o que é a vida aqui, né? Hoje. Estamos no coração de Brasília, queridos internautas, nesse momento aqui, bastidor total aqui com o Henrique Fontana. Tinha uma medida provisória que veio para cá para prorrogar o prazo para agricultores ou grandes proprietários rurais que ainda não tinham regularizado o seu cadastro de registro ambiental, o CRA, como é chamado, né? Que é fruto de um projeto muito bem debatido, o Código Florestal, para proteger o meio ambiente no país em equilíbrio com a atividade econômica. Bom, aí a medida provisória era só para prorrogar. O que eles fizeram? Eles fizeram um relatório por dentro dessa medida provisória, ampliando uma anistia para desmatamentos. Então, nós temos que obstruir a votação, poderíamos prorrogar, mas anistiar desmatamento nós não podemos, estamos tentando, provavelmente, infelizmente, hoje nós vamos ser derrotados. Ontem nós conseguimos derrubar a medida provisória que abria as portas para a privatização do saneamento, foi uma grande vitória, e a seguir, depois dessa, nós temos que tentar derrubar, porque está perdendo também a validade, a medida provisória 871, que é aquela que começa a reforma da Previdência, que está tirando muitos direitos de pessoas que se aposentaram por problemas de saúde. Eu não vou entrar nos detalhes que o tempo não permite mais. Então, o parlamentarismo branco tem esse problema. Então, aqui nós estamos num fio da navalha, né? Por isso que eu digo para vocês que estão
como eu também estou nas ruas, né, porque eu vou estar lá amanhã, mas nós precisamos de uma sociedade ativa, que a esquerda, que a centro-esquerda, que os progressistas, que aqueles que querem a democracia, que não tem uma questão tão programática do nosso lado, que reajam, ajam muito, né? Porque isso é o que vira o jogo. Na rede social se faz muita política, e nós temos que ocupar esse espaço na rede social, porque eles nos derrotaram na eleição na rede social, gente. Não fosse a predominância deles com as fake news e também com o mecanismo de caixa 2 para disparar os milhões de WhatsApp, o Haddad era presidente. Tem 1000 variáveis que determinaram isso. Mas quando a diferença é pouca, a gente sabe que isolando uma variável como essa, nós já teríamos ganho. Então, nós temos que fazer nossos grupos, temos que entrar lá no grupo da tia, aquela que a gente desistiu e tem que ir lá conversar com a tia. Porque tem uma tia nossa que vai mudar de ideia, que não vai seguir apoiando o Bolsonaro, porque ela vai ver que ela está tendo um país que está se desestruturando por A ou por B. Então, essa construção, isso é uma coisa bonita da política. Ela sempre está sendo construída, a nova hegemonia. Né? Então, eu encerro com essa frase que eu usei lá em Porto Alegre e vou usar aqui no canal do Conde. Não há nenhum momento da história de nenhum país do mundo em que um determinado momento da história essa página não se vire. Então, a página da extrema-direita no poder no Brasil, do bolsonarismo no poder, de todas essas atrocidades e truculências, ela vai ser virada. Nós não sabemos ainda quando, como, né? Mas estamos virando, está em curso isso. A queda, o declínio da popularidade dele não é pouca coisa. Já é fruto do nosso trabalho de disputar, colocar as coisas, debater assuntos. Gustavo, um abraço grande para ti. Deixa eu só me despedir de você, querido Fontana, e dizer o seguinte, quer dizer, tem muitas perguntas aqui que ficaram, muita gente participando, eu vou encaminhar para a sua assessoria depois, para você, enfim, pelo menos ter acesso a todas as perguntas. Quero agradecer demais conversar com você, a gente percebe que a política vai bem, obrigado, uma satisfação muito grande, e vamos voltar a conversar num futuro próximo, porque realmente a sua leitura do que está acontecendo no Brasil é muito precisa e a gente vai voltar a conversar. Querido Henrique Fontana, muito obrigado e até a próxima. Abraço, Gustavo. Obrigado aí para todos vocês que participaram, gostei muito também. Abraço. Valeu, tchau, até a próxima, gente.